Jane, nós estamos de volta para mais um cultinho infantil e é muito bom saber que vocês estão aí do outro lado assistindo, louvando ao Senhor, né? Mas para a gente iniciar, nós temos que começar orando, né, ao Papai do Céu, pedindo Ele sabedoria, conhecimento, para que a gente possa estar entendendo tudo o que vai acontecer, para que a gente possa estar prestando um culto ao Senhor, né, que Ele receba de bom grado. Então vamos orar? Feche os olhinhos aí, você que está em casa, coloca diante do Senhor seus pedidos de oração, seus agradecimentos, ok? Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Eu te agradeço pelo alimento em nossa mesa. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de mim, da minha família. O Senhor não tem deixado faltar, Pai, em nossa casa. Ó Senhor Deus, eu coloco diante de Ti a vida da minha família, as pessoas da igreja, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, cada um deles. Ó Senhor Deus, te louvo e te agradeço, Senhor Deus, pelas vacinas que já estão sendo criadas, que já foram criadas, Pai, para o combate ao Covid. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos, Pai, que o Senhor dá conhecimento às pessoas, Pai, para que esse tipo de coisa possa acontecer. É por isso que nós te louvamos e te engrandecemos, porque Tu és maravilhoso. Essa oração te faço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho do que vai acontecer nesse dia de hoje? Vamos conhecer um pouquinho sobre a história, vamos conhecer um pouquinho sobre o tema que nós vamos falar. Bem, para a gente começar a entender sobre o tema, nós vamos abrir a nossa Bíblia. Então você que já está em casa, já sabe que quando eu estou fazendo um cultinho, eu gosto que vocês peguem a Bíblia, eu gosto que vocês abram a Bíblia junto com o papai e com a mamãe. Então vamos lá, pega a Bíblia, nós vamos abrir no livro de Mateus. A tia sempre fala com vocês que a Bíblia ela é dividida em duas partes, no Antigo e no Novo Testamento. E o livro de hoje ele está no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. Então ficou muito fácil de achar, não é mesmo? Então no primeiro livro, que é o livro de Mateus, vocês vão achar o capítulo 19. A tia sempre fala com vocês que o capítulo é aquele número maior, que está em negrito, né? Que está preto, um preto mais forte. Então acha o número 19, tá? E no número 19, vocês vão achar o versículo 26. Versículos são aqueles números que vêm logo depois do capítulo, só que em tamanho bem menor, ok? Então vamos lá, nós vamos ler a parte B, somente a parte B desse versículo. Nós vamos começar a entender por que nós vamos falar sobre essa historinha hoje, tá? Então eu vou ler, espero que vocês prestem bastante atenção. Quem tiver com dificuldade aí, peça ao papai e à mamãe para abrir junto com vocês, tá? Para procurar junto com vocês, ok? Então achando aí, a tia vai ler aqui para vocês. Que diz assim a parte B, tá? É a segunda parte do versículo. Aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente acha que não vai ter jeito, que a gente não vai conseguir fazer, mas quando nós conhecemos o quão poderoso é o nosso Deus, nós sabemos que mesmo que para a gente não possa mais ter jeito, a gente entrega nas mãos dele, porque ele é o Deus que resolve as nossas causas, né, de acordo com a vontade dele. E nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Davi e Golias. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido alguma coisa, mas nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história e vamos tirar algumas lições dessa história hoje, ok? Então prestem bastante atenção na historinha que vai vir a seguir, para a gente entender um pouquinho sobre o que o Senhor quer falar hoje com cada um de nós. Tá bom? Então espere um pouquinho que já já eu volto. A história de Davi. O pequeno Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele passava o dia no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Lá, mesmo sozinho, ele louvava ao Senhor. Pegava sua harpa e tocava belas canções. Quando aparecia algum animal feroz, querendo devorar uma ovelha, ele não tinha medo. Confiava em Deus e enfrentava qualquer animal. Um certo dia, Deus se dirigiu ao profeta Samuel, um homem muito usado por ele, para que ele fosse à casa de Jessé escolher um novo rei para Israel. Na época, Saul era o rei,
Mas Deus não estava contente com ele. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, viu seus 7 filhos. Logo pensou que o mais velho, que era alto e forte, seria o escolhido por Deus. Deus, porém, lhe disse: não olhes a aparência e nem a altura, porque Deus não vê como o homem, porque o homem olha as aparências e Deus olha o coração. Como nenhum dos que estavam em casa tinham sido escolhidos, Samuel perguntou se Jessé tinha mais algum filho. Jessé então respondeu que o mais novo estava cuidando das ovelhas no campo. Davi foi chamado para voltar para casa. Ao chegar em casa, Samuel disse que Davi era o escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Samuel pegou a vasilha de óleo e ungiu o rapaz na presença dos irmãos. Desse dia em diante, o Espírito de Deus permaneceu sobre Davi. Todos ficaram impressionados. Como poderia Deus escolher o menor e o mais fraquinho? Deus também escolheu você para uma grande obra. Não importa se você é pequeno, Deus quer usar você. Nessa época, os israelitas estavam lutando contra os filisteus. Saul havia convocado todos para lutar contra os filisteus. Até os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam partido para a guerra. Os filisteus tinham entre o seu exército um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias. Os israelitas tinham muito medo dele. Durante 40 dias, Golias insultou o povo de Israel. O exército de Israel estava com muito medo. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, até que chegou Davi, que ao ouvir os insultos de Golias, resolveu enfrentá-lo em nome de Deus. Quando Saul soube da coragem de Davi, tentou convencê-lo a não enfrentar o gigante, porque ainda era muito jovem. Quando Saul soube da coragem de Davi, tentou convencê-lo a não enfrentar o gigante, porque ainda era muito jovem e, além de tudo, era apenas um pastor de ovelhas. Davi então falou ao rei Saul de como tinha matado um leão e um urso, e de como Deus o tinha livrado. Saul, ouvindo estas palavras, tentou vestir uma armadura em Davi, mas como pesava muito, tirou a roupa de guerra. Davi apanhou 5 pedras e com elas lutaria contra o gigante. Davi sabia que não importava a arma que ele usasse, pois era Deus que o faria vencer. O que você tem para lutar contra o seu inimigo? É isso que Deus quer usar em você. Davi chegou diante de Golias, e este começou a debochar e rir de Davi. Mas Davi lhe respondeu: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. O gigante correu para atacá-lo, e Davi pegou logo uma pedra, pôs na sua tiradeira, girou e acertou bem na testa do gigante. Golias ficou tonto e caiu. Davi correu, pegou a espada dele e cortou a sua cabeça. Glória a Deus, pois o Senhor deu a vitória a Davi. Como é bom termos Deus em nossa vida, pois ele sempre guerreia por nós. O exército filisteu, percebendo que o seu herói estava morto, fugiu. O exército de Israel derrotou então os filisteus. Assim, Davi venceu Golias e os filisteus. Depois da morte de Saul, Davi tornou-se rei de Israel. Deus é fiel e prometeu que o usaria para uma grande obra. Deus também quer usar você. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus, pois quando andamos com Ele, Ele guerreia por nós e nos faz vencedores. Estamos de volta, galerinha. Bem, nós temos algumas lições que eu quero passar para vocês e eu tenho certeza que vocês prestaram atenção no decorrer da história. Mas nós vamos recapitular. E a primeira lição que eu quero deixar para vocês é que para Deus nada é impossível. Bem, humanamente, as pessoas que estavam ali com Davi, eu tenho certeza que não acreditavam que Davi, pequeno do jeito que era, sem força, novo do jeito que era, poderia vencer aquele gigante. Mas, como eu disse, para Deus nada é impossível. Davi, aquele homem de pequena estatura, que não tinha força, venceu o gigante com a ajuda do Senhor. Bem, e eu quero deixar a segunda lição,
é que Deus não escolhe capacitados, Deus capacita aquele a quem Ele escolhe. Então, Deus olhou para Davi, olhou para o coração de Davi, para a coragem que Davi tinha e colocou na frente daquele gigante que ninguém queria enfrentar. Todos temiam, né, ao enfrentar. E Davi não, Davi demonstrou coragem e apenas com uma pedrinha conseguiu derrubar aquele gigante. Então Deus, Ele capacitou, Deus deu sabedoria, Deus deu conhecimento para que Davi pudesse vencer esse gigante. A terceira lição é que Deus, Ele não olha para as nossas aparências. Então eu já falei bastante sobre essa questão, né? Deus Ele não olhou para o tamanho, Ele não olhou para o quanto tempo de exército Davi tinha, né? Davi era novo, Davi tinha sido recém-escolhido, né? Deus não olhou para isso, não olhou para o histórico dele. Deus olhou para o seu coração, não olhou para as suas aparências. E a nossa quarta lição é que devemos confiar no Senhor. Existiam muitos homens ali, muitos homens que já haviam enfrentado diversas batalhas, muitos homens fortes, né, de aparência, mas que não confiavam no Senhor, porque não queriam enfrentar aquele gigante. Diferente de Davi, que foi à frente e que falou que derrotaria o gigante. Então, nós podemos ver que nesse momento, que a vida de Davi demonstrou confiança em Deus através desse período em que ele enfrenta esse gigante, derruba esse gigante. Então, que vocês possam entender que Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus que nós podemos confiar, nós podemos entregar as nossas causas nas mãos dele. Então você, criança, qual é a sua dificuldade? O que está acontecendo na sua casa, na sua vida? Vocês estão passando por dificuldade? Às vezes está acontecendo alguma coisa com você? Para Deus nada é impossível. Então coloque, né, todas as suas situações na mão do Senhor, porque nele nós podemos confiar. Né? Em Deus nós podemos confiar. Então, não deixe de orar ao Senhor. O Senhor, Ele escuta as suas orações. As orações de uma criança é uma oração de um coração puro. Então, entregue tudo, todas as suas causas nas mãos do Senhor. Ok? Então, nós vamos ouvir uma musiquinha agora para a gente aprender um pouquinho mais, de lembrar, né? Fixar bastante essa historinha. E depois nós vamos brincar um pouquinho, aquela brincadeira que eu sempre gosto de fazer com vocês, que é de perguntas e respostas. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção. E ainda vou dar mais uma chancezinha ao ouvir a música. Ok? Essa é a história do garotinho que derrubou o gigante e usou 5 pedrinhas, só 5 pedrinhas, e pronto, lá se foi o camelhão! Menininho bem pequenininho tomava conta de suas ovelhinhas. Ele matou com
eu vou contra você no meu gigante. Pegou a pedrinha, rodou, 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 rodou e gol, gol, gol. O nome dele era Davi, o nome dele era Davi. Igualzinho a Davi eu posso ser, basta somente a voz de Deus obedecer. O nome dele era Davi, o nome dele era Davi. Igualzinho a Davi eu posso ser, basta somente a voz de Deus obedecer. O nome dele era Davi, o nome dele era Davi. Igualzinho a Davi eu posso ser, basta somente a voz de Deus obedecer. O nome dele era Davi, o nome dele era Davi. Igualzinho a Davi eu posso ser, basta somente a voz de Deus obedecer. Estamos de volta, galerinha. E vocês já assistiram, né, o vídeo da história. Vocês já escutaram a música, né? Nós já falamos um pouquinho sobre Davi e Golias. E agora eu vou fazer um momento de quiz com vocês, aquele momento de perguntas e respostas. Então prestem bastante atenção, eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade para responder, ok? Então vamos lá para a primeira pergunta. Qual o nome do pai de Davi? Alternativa A, Jessé. Alternativa B, Josué. Alternativa C, Saul. Tempo! Acertou quem respondeu a alternativa A, Jessé. Jessé era o pai de Davi. Vamos para a segunda perguntinha. Davi era qual dos filhos? Davi era o filho mais novo, alternativa A. Davi era o filho mais velho, alternativa B. Davi era o filho do meio, alternativa C. Tempo! Acertou quem respondeu a alternativa A, era o filho mais novo. Vamos para a nossa terceira pergunta. O que Davi fazia? Alternativa A, cuidava da plantação de legumes e verduras. Alternativa B, cuidava das ovelhas no campo. Alternativa C, cuidava da sua casa com sua mãe. Tempo! Acertou quem respondeu a alternativa B. Cuidava das ovelhas no campo. Vamos para a nossa próxima pergunta. O que Davi fazia quando aparecia um animal feroz querendo devorar uma ovelha? Alternativa A, fugia. Alternativa B, não tinha medo, enfrentava. Alternativa C, chamava o seu pai. Vamos lá. Vamos pensar. Acertou quem respondeu a alternativa B, que ele não tinha medo, ele enfrentava qualquer animal, porque ele confiava em Deus. Vamos lá para a próxima pergunta. Quem era o rei da época? Era o rei Salomão, alternativa A. Era B, o rei Josué. Ou era C, o rei Saul? Vamos lá, hein? Acertou quem respondeu que era a alternativa C, o rei Saul. Vamos para a nossa próxima pergunta. O que Davi fazia quando Samuel chegou em sua casa? Davi estava
cozinhando? Alternativa A. Alternativa B. Davi estava cuidando das ovelhas? Alternativa C. Davi estava cuidando da horta. Tempo. Acertou quem respondeu que Davi estava cuidando das ovelhas. Bem, terminou o nosso quiz. Tinha muitas mais perguntas que eu poderia fazer para vocês, porque a historinha, né, ela foi longa. Vocês escutaram bastante coisa sobre a vida de Davi, mas por hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!